Sejam bem-vindos a mais um episódio dos 5 Perguntas para o CFO, a série da Assets que destaca os grandes líderes de finanças. Nosso convidado é João Paulo Lima, o CFO Brasil do Mercado Livre, uma das maiores plataformas de e-commerce e serviços financeiros da América Latina. João Paulo tem uma carreira marcada por desafios em ambientes de alta escala e crescimento acelerado. Neste episódio, ele fala sobre como equilibrar expansão, rentabilidade e inovação em um negócio digital de grande porte. Você não vai querer perder, vai? Eu sou paranaense, sou de Curitiba, sou pai de 2 meninas. Importante dizer porque elas que equilibram, que fazem harmonia aí da minha vida profissional com a minha carreira. E eu comecei minha carreira em Curitiba, na minha cidade natal, trabalhando pela Philip Morris, então empresa de tabaco, onde eu fiquei quase 13 anos, sendo que boa parte dessa trajetória na Philip Morris foi fora do Brasil. E depois da Philip Morris, eu retornei ao Brasil em 2017. E aí eu passei por Johnson & Johnson, Mondelez, e a última posição, antes da posição que eu estou hoje, eu fui CFO regional da América Latina para Hershey. Então sempre dentro de bens de consumo, Atualmente eu sou vice-presidente de finanças, o CFO para o Brasil, para o Mercado Livre. Foi uma transição de carreira super legal, Sair da indústria de bens de consumo para a tecnologia. E eu lidero a área de finanças para o Brasil, tanto para o varejo digital, quanto também para a fintech do Mercado Pago. Seguramente toda a experiência que envolva gente, ou seja, liderar projeto multifuncional em que você precisa influenciar o negócio, criar relacionamento, parceria de negócio, iniciativas de desenvolvimento estrutural, desenvolvimento de carreira, engajamento, clima. Porque em finanças, nós sempre somos e sempre seremos uma área de controle, compliance, regulamentação, regras. Porém, a parte operacional, a parte técnica, ela não é a única parte que vai te levar numa posição de CFO. Hoje em dia, principalmente no ambiente atual de transformação com inteligência artificial, o líder financeiro, o CFO, ele precisa ter um pouco mais de sensibilidade para identificar justamente competências humanas que não vão ser automatizadas com inteligência artificial. Ou seja, quais são as competências que, mesmo automatizadas, elas não vão chegar no mesmo nível que um ser humano praticando. Empatia, por exemplo, para se conectar, para criar confiança com o time, resiliência, tolerância ao estresse, tomada de decisões em ambientes mais voláteis. Então, essas são as competências que o CFO ele precisa desenvolver. Minha sugestão é se envolver em iniciativas e projetos que tragam um pouco mais essa sua exposição às competências mais soft de liderança. A execução do dia a dia, ela tem que estar aliada à visão estratégica. Muitas vezes a gente toma algumas decisões no dia a dia tentando buscar um crescimento rápido, uma oportunidade de negócio. Se ela estiver vinculada à sua visão estratégica, provavelmente ela vai ser bem sucedida. Se ela sair um pouco da visão estratégica, a possibilidade que ela não seja sustentável ou que seja até mais caro é muito grande. É preferível, muitas vezes, uma execução, um investimento mais, vamos dizer assim, mais tomado em último minuto, que esteja aliado à visão estratégica, que onere top line, ou até mesmo onere um pouco da rentabilidade, mas que, aliado à visão estratégica, a gente vai pavimentar esse retorno, ou seja, ele vai ser um retorno mais sustentável a longo prazo. Quando tem uma visão externa de crescimento muito grande do segmento, a gente tem a falsa impressão de que o segmento cresce rápido, vamos investir porque vai ter mais retorno. Mas tudo depende da sua visão estratégica. Se a visão estratégica foi construída com as projeções de crescimento do segmento, a execução no dia a dia ela fica muito mais natural. Tem muita similaridade no planejamento financeiro. Ou seja, no crescimento top line, proteção da rentabilidade, liquidez para continuar reinvestindo dentro de um cenário competitivo. Porém, no dia a dia muda bastante. A indústria de bem de consumo, ela tem uma maturidade muito maior em busca de eficiência, produtividade interna. Ou seja, ela consegue proteger a rentabilidade num segmento que cresce menos, cresce inflação e tem menos rentabilidade muitas vezes, mas ela consegue, de certa forma, criar uma estrutura que protege com ganho de escala. Ou seja, ela consegue minimizar seus custos fixos e ganhar cada vez mais eficiência e produtividade. Na tecnologia, por ser um crescimento muito grande, bem acima da inflação, um mercado que está expandindo, as empresas no segmento ainda estão aprendendo, criando essa maturidade de como é que eu internamente consigo proteger minha rentabilidade sem necessariamente ter que crescer a mais do que nós projetávamos. Ou seja, como é que eu crio eficiência, produtividade, savings e protejo a rentabilidade com atividades internas.
Mas a gente está em passos largos criando uma governança muito parecida com o que a indústria faz. Ou seja, vamos continuar investindo, vamos nos posicionar competitivamente e vamos garantir que a gente proteja a rentabilidade de P&L com iniciativa de produtividade interna. Existe, obviamente, a projeção de crescimento. Então, a projeção de crescimento da tecnologia, ela é muito atrelado também ao apetite de investir, ao apetite de se posicionar competitivamente. Mas na visão do financeiro, isso é muito importante que esteja atrelado. Agora, tem uma coisa que é muito diferente, que é a indústria comparado à fintech. Porque são instituições financeiras, instituições de pagamentos que são reguladas pelo Banco Central. Se é uma S2, uma S3, uma S4, vai mudar um pouco a demanda do regulador. Porém, é uma agenda muito mais de controle de capital por Basileia, Pilar 2, é uma direção de CFO muito mais voltado a olhar balanço, a olhar a estruturação de dívida justamente para poder investir, crescer portfólio de crédito, crescer ativos sob gestão, trazer mais usuários para criar principalidade na plataforma. Ou seja, muda bastante o direcional, porque você olha muito mais uma visão de balanço, endividamento e liquidez do que um CFO da indústria olha. IA, inteligência artificial. Nosso grande objetivo em finanças é ganhar em eficiência, é ganhar em produtividade, é garantir que o time financeiro esteja alocado em decisões estratégicas, em parcerias de negócio, na influência e inteligência financeira dentro do negócio, ou seja, tirar o time financeiro da parte mais operacional. A oportunidade de amplitude tecnológica através de inteligência artificial em finanças é gigante. Ainda não estamos lá, mas estamos a passos largos de chegar em uma operação financeira que é muito mais moderna e digitalizada. Um ponto super importante, a tecnologia que trabalhe para as pessoas e não ao contrário. Boa pergunta. Eu acho que o principal é criar um ambiente propício justamente para o senso de pertencimento dentro de finanças. Finanças, naturalmente, a gente trabalha em silo, ou seja, são áreas que são apartadas e que muitas vezes não tem conexão. Então, criar um ambiente que tenha senso de pertencimento, que gere exposição, ele já é um passo muito grande para ter visibilidade dos talentos. Porque o próprio talento, a partir do momento que ele vai se sentir confortável e sentir pertencente, ele vai se predispor a talvez entrar em iniciativas e projetos que ele não entraria no dia a dia por causa do seu job description, ou seja, pelas tarefas operacionais. Se envolveria em discussões de talento, de performance, de carreira, de plano de sucessão. E isso, na minha visão, é um diferencial para o líder do futuro. O líder que se predispõe a falar mais, cada vez mais, de uma agenda de pessoas, de uma agenda de desenvolvimento. Então é muito importante isso, aliado isso à cultura da empresa. De nada você adianta criar uma governança de fato de exposição, de senso de pertencimento, se a empresa também não cria esse ambiente de discussão, de feedbacks constantes, de plano de carreira, de exposição. Criar governança e criar, de certa forma, esse ambiente para a pessoa se sentir pertencente é muito importante. Quantas vezes a gente não perde um líder ou um talento potencial porque ele não se sente parte do time ou não se sente valorizado? Então o ambiente ele é muito importante. A partir do momento que o ambiente está bem estabelecido, existe uma governança, o líder ele vai aparecer naturalmente, fica mais fácil identificá-lo, principalmente em times muito grandes. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. É uma parte de uma letra que eu gosto muito do Almir Sater e do Renato Teixeira, que fala justamente em levar a vida de forma mais tranquila, com mais serenidade nos altos e baixos, aprender um pouco mais com as dificuldades e ter mais resiliência para enfrentar justamente as dificuldades, tanto na vida quanto na carreira.